No mundo do rock and roll, poucos relacionamentos cativaram tanto o público quanto o de Keith Richards e Mick Jagger. Como a dupla dinâmica por trás dos lendários Rolling Stones, sua parceria musical prosperou por décadas, produzindo sucessos atemporais que ressoam com fãs de todo o mundo. No entanto, seu relacionamento está longe de ser tão simples como poderíamos imaginar. Embora muitos os vejam como colaboradores inseparáveis, rumores de rivalidade e discórdia alimentaram durante muito tempo especulações sobre seu verdadeiro vínculo. Então, qual é a verdadeira história por trás da tumultuada relação entre Keith e Mick? Assista até o final do vídeo para descobrir essa surpreendente verdade. Inicialmente, Mick Jagger e Keith Richards compartilharam um vínculo que remonta a quase 7 décadas, enraizado em seus primeiros anos, crescendo em Dartford, uma pequena cidade em Kent, na Inglaterra. Sua notável amizade, que mais tarde se tornaria a base de uma das parcerias musicais mais bem-sucedidas da história, começou no modesto cenário da escola primária Wentworth. Jagger e Richards se cruzaram pela primeira vez ainda crianças na década de 1950. Eles moravam a apenas uma rua de distância um do outro. Suas mães se conheciam e suas vidas se cruzavam no bairro próximo. Refletindo sobre aqueles primeiros dias, Mick Jagger disse a Rolling Stone em 1995: "Não consigo me lembrar de um momento em que não o conhecesse." Essa declaração ressalta a profundidade de sua conexão. Não se tratava tanto de se conhecer, mas de sempre ter sabido um do outro. Brincavam juntos, frequentaram a mesma escola dos 7 aos 11 anos e, embora não fossem inseparáveis, havia uma familiaridade e conforto entre eles que ressurgiriam anos depois. Embora Jagger e Richards fossem amigos, não se poderia dizer que eram melhores amigos durante os anos de escola primária. Jagger os descreveu como amigáveis, mas não particularmente próximos. Brincavam juntos ocasionalmente, mas seus círculos sociais e interesses provavelmente eram um pouco diferentes. No entanto, as experiências compartilhadas durante esses anos formativos plantaram as sementes para a extraordinária parceria que eventualmente se desenvolveria. Suas vidas se separaram brevemente após a escola primária. Aos 11 anos, frequentaram diferentes escolas secundárias. Jagger foi para a Dartford Grammar School, enquanto Richards frequentou a Dartford Technical School, que ficava perto da casa de Jagger. Embora não frequentassem mais a mesma instituição, eles se mantinham a par da vida um do outro. Jagger mencionou em sua entrevista a Rolling Stone que via Richards voltando da escola, já que a escola de Richards ficava a menos de 1 quilômetro de onde ele morava. Essa observação casual destaca a conexão persistente entre eles, mesmo enquanto começavam a seguir caminhos diferentes. Um dos elementos-chave para manter esse vínculo vivo durante os anos de adolescência foram suas mães. A mãe de Jagger, em particular, tinha uma tendência a manter relações e conexões com antigos conhecidos. Ela fazia questão de manter contato com a família de Richards, e através disso, Jagger conseguia saber onde Richards morava, mesmo enquanto a vida seguia em frente. De muitas maneiras, a amizade entre suas mães refletia a forma como Jagger e Richards estariam conectados mais tarde. Nem sempre diretamente presentes na vida um do outro, mas nunca distantes. Um dia comum de outubro de 1961 se transformou em um dos momentos mais significativos na história do rock and roll. Mick Jagger e Keith Richards, 2 jovens em caminhos separados, se cruzaram inesperadamente na estação de trem de Dartford, em Kent, na Inglaterra. Haviam se passado anos desde a última vez em que se conectaram. Depois da amizade de infância em Dartford, haviam se distanciado durante os anos do ensino médio, cada um seguindo seus próprios interesses e ambições. Mas naquele dia em particular, o destino interveio. Mick Jagger estava a caminho da London School of Economics, onde se preparava para seguir uma carreira mais tradicional, longe do mundo do rock and roll que logo o definiria. Ele carregava algo muito valioso, uma coleção de discos de rhythm and blues que eram difíceis de conseguir na Inglaterra naquela época. Enquanto isso, Keith Richards estava indo para a Sidcup Art College, onde estava seguindo sua paixão pela arte, embora também compartilhasse uma paixão igualmente forte pela música, especialmente pelo blues americano, que começava a influenciar sua forma de tocar guitarra. O encontro casual entre Jagger e Richards foi um momento crucial que mudaria o curso de ambas as vidas. Segundo Jagger, em uma entrevista à Rolling Stone, "Eu tinha esses discos de rhythm and blues, que eram posses muito preciosas porque não estavam disponíveis na Inglaterra naquela época. Richards, um entusiasta da música, sentiu-se imediatamente atraído pelos discos.
Ah, sim, esses são realmente interessantes, disse Richards. Foi isso. Foi assim que realmente começou, lembrou Jagger. Essa paixão compartilhada pelo rhythm and blues, um gênero que ambos admiravam, se tornou a base de sua amizade renovada e logo se tornaria o pilar de sua parceria musical. Desde aquele encontro fortuito na estação de Dartford, Jagger e Richards começaram a se reconectar, não apenas como amigos, mas como músicos com um sonho compartilhado. Mantiveram um contato próximo, reunindo-se com frequência para ouvir discos juntos. Para ambos, essas sessões eram mais do que simples encontros casuais. Eram os alicerces de sua futura colaboração. Richards começou a levar sua guitarra e os dois passavam horas imersos na música, explorando as faixas de rhythm and blues que os fascinavam. As memórias de Jagger sobre aqueles primeiros dias revelam a progressão natural de sua colaboração. Então eu disse, bom, eu canto, sabe? E você toca guitarra, contou Jagger a Rolling Stone, referindo-se à simplicidade e inevitabilidade de sua parceria. Coisas muito óbvias. Naqueles momentos, foram plantadas as sementes do que se tornaria uma das duplas de composição mais famosas da história da música. Antes mesmo de os Rolling Stones existirem, Jagger e Richards uniram forças com outros dois músicos para formar uma banda chamada Little Boy Blue and the Blue Boys. Começaram a se apresentar em pequenos clubes de Londres, aperfeiçoando suas habilidades e construindo sua química musical. Esses primeiros shows foram cruciais para desenvolver seu som e estilo, e foi nesses palcos modestos que os futuros Rolling Stones começaram a tomar forma. Enquanto Little Boy Blue and the Blue Boys ganhava experiência e confiança, outro jogador-chave entrou em cena, Brian Jones, um guitarrista multitalentoso que já tocava na cena do blues londrino. Jones estava determinado a formar uma banda que pudesse tocar blues de maneira autêntica e rapidamente se tornou o catalisador do próximo passo na jornada de Jagger e Richards. Juntos com Jagger, Richards, o tecladista Ian Stewart e o baterista Mick Avory, Jones ajudou a formar uma nova banda que seria conhecida como The Rolling Stones. O nome Rolling Stones foi escolhido por Jones, inspirado no título de uma música de Muddy Waters. O grupo fez sua estreia oficial em 12 de julho de 1962, no Marquee Club, em Londres. A formação para essa primeira apresentação incluiu Jagger nos vocais, Richards e Jones na guitarra, Stewart no teclado e Avory na bateria. Embora Avory mais tarde tenha se juntado aos Kinks, essa primeira versão dos Rolling Stones já estava lançando as bases para o que seria um legado duradouro. Depois de 6 décadas de estrelato no rock, Mick Jagger e Keith Richards agora levam, segundo eles mesmos, vidas relativamente tranquilas em comparação aos seus anos selvagens no início da banda. No entanto, os primeiros anos dos Rolling Stones estavam longe de ser tranquilos. No coração da formação da banda, havia uma emoção juvenil pela música, pela fama e pela liberdade sem limites que vinha com o rock and roll. Essa emoção é capturada perfeitamente em uma carta que Keith Richards escreveu para sua tia Patty quando tinha apenas 18 anos, detalhando o início de sua nova vida como membro de uma banda e sua florescente amizade com Mick Jagger. A carta, que Richards mais tarde incluiu em sua autobiografia de 2010, Life, oferece uma rara visão do seu otimismo juvenil e sua admiração por Jagger, antes que o mundo reconhecesse plenamente o status icônico que ambos alcançariam. Foi nessa carta que Richards relembrou nostalgicamente o encontro na estação de trem de Dartford, em outubro de 1961, onde os dois antigos colegas de escola se reconectaram após anos de separação. Richards escreveu: "Eu estava segurando um dos discos do Chuck Berry quando um cara que eu conhecia da escola primária, dos 7 aos 11 anos, sabe, se aproximou de mim. Esse momento aparentemente aleatório de encontrar um velho amigo acabaria sendo a faísca que reacenderia sua conexão e daria início a uma das parcerias mais lendárias da história do rock." O tom de Richards na carta reflete o sentimento de admiração que ele sentiu ao perceber o profundo amor de Jagger pela música, particularmente pelo rhythm and blues, R&B, que na época não era um gênero amplamente apreciado na Inglaterra. Ele tem todos os discos que o Chuck Berry fez, e todos os amigos dele também. Todos são fãs de rhythm and blues, do verdadeiro R&B, quero dizer, escreveu Richards, demonstrando seu entusiasmo por encontrar um espírito afim em Jagger. Richards já era um grande fã de Chuck Berry,
uma das principais influências no som inicial dos Rolling Stones, mas a extensa coleção de discos de Barry de Jagger e seu círculo de amigos apaixonados por R&B deixaram nele uma impressão duradoura. Essa descoberta cimentou ainda mais seu vínculo, já que ambos compartilhavam não apenas uma paixão profunda pela música, mas também uma apreciação pelas mesmas influências e estilos. Na carta, Richards expressou sua admiração inicial por Jagger de uma maneira que surpreenderia muitos fãs hoje em dia, dado o relacionamento complexo e muitas vezes tumultuado que definiria sua parceria mais tarde. Esse elogio genuíno de um Richards de 18 anos destaca a sinergia inicial que existia entre os dois, mesmo antes de o mundo tomar nota. O entusiasmo de Richards era palpável enquanto ele descrevia suas primeiras sessões de prática juntos. Praticávamos 2 ou 3 noites por semana, nos divertindo muito. A energia desses ensaios, nos quais Richards e Jagger se uniram a outros músicos para refinar seu som, eventualmente levou à formação dos Rolling Stones. Além da música, a carta de Richards também capturava sua primeira incursão no estilo de vida de festas, que definiria grande parte de sua vida nas décadas seguintes. "Não fico mais entediado", escreveu, um eufemismo considerando as aventuras selvagens que estavam por vir. No entanto, naquele momento, a empolgação de ir a festas até tarde da noite e descobrir a cena do R&B em Londres ainda era nova. Richards continuou: "Neste sábado, vou a uma festa que dura a noite toda. Mick e eu estamos levando 2 garotas para o nosso clube de R&B favorito." A carta exalava o entusiasmo juvenil de uma nova vida cheia de música, festas e as experiências despreocupadas de um adolescente à beira da fama. Após o lançamento de seu álbum de 1986, Dirty Work, os Rolling Stones entraram em um dos períodos mais turbulentos de sua história, marcado por um distanciamento pessoal e profissional entre Mick Jagger e Keith Richards, que ficaria conhecido como a Terceira Guerra Mundial. O conflito, que girava em torno da crescente carreira solo de Jagger, ameaçou destruir a banda que já havia sobrevivido a mais de 2 décadas de altos e baixos e reinvenções. Esse período de tensão entre Jagger e Richards tornou-se um capítulo definidor em sua longa e complicada parceria. As sementes do conflito foram plantadas quando Mick Jagger lançou seu primeiro álbum solo, She's the Boss, em 1985. Esse movimento foi visto como um passo ousado para Jagger, que estava ansioso para se estabelecer como um artista independente dos Rolling Stones. O álbum foi moderadamente bem-sucedido, alcançando o top 10 no Reino Unido e produzindo sucessos como Just Another Night. Para Jagger, era uma oportunidade de explorar novas avenidas criativas e se libertar das expectativas que vinham com ser o líder de uma das maiores bandas de rock do mundo. No entanto, para Keith Richards, as ambições solo de Jagger foram pouco menos que uma traição. Quando os Rolling Stones lançaram Dirty Work em 1986, as tensões entre Jagger e Richards já estavam prestes a explodir. O álbum em si foi criado sob condições tensas, com Jagger e Richards frequentemente trabalhando separadamente. A atenção de Jagger já estava se voltando para sua carreira solo, enquanto Richards estava dedicado a manter a banda unida. Quando Jagger anunciou planos para lançar outro álbum solo, Primitive Cool, em 1987, Richards ficou furioso. Ele esperava levar os Stones em turnê para promover Dirty Work e ficou indignado que Jagger parecesse mais interessado em seguir sua carreira solo do que em promover o trabalho da banda. Richards expressou sua profunda frustração em entrevistas, admitindo que a decisão de Jagger de seguir carreira solo parecia uma afronta pessoal. "Realmente acreditei que Mick não teria coragem de fazer uma turnê sem os Stones", disse Richards à revista Rolling Stone. "Foi um tapa muito forte para nós. Foi uma sentença de morte." Para Richards, os Rolling Stones eram mais do que uma banda. Eram uma irmandade, e as ambições de Jagger de buscar fama solo foram sentidas como um rompimento desse vínculo. Apesar da grande divisão, tanto Jagger quanto Richards finalmente perceberam que os Rolling Stones eram maiores do que seus egos individuais. Em 1989, os dois se reconciliaram o suficiente para reunir a banda, tanto no estúdio quanto na estrada. Naquele ano, lançaram o álbum aclamado pela crítica, Steel Wheels, e embarcaram em uma turnê mundial, mostrando que os Stones ainda não tinham acabado. No entanto, a dinâmica entre Jagger e Richards mudou para sempre. Embora continuassem trabalhando juntos, a tensão e a desconfiança que surgiram durante a Terceira Guerra Mundial persistiriam por anos. Em 1988,
no auge das tensões entre Mick Jagger e Keith Richards, Richards lançou seu primeiro álbum solo, Talk is Cheap. Uma faixa do álbum destacou-se como um reflexo contundente dos sentimentos amargos que fervilhavam entre os dois antigos companheiros de banda, You Don't Move Me Anymore. A música que Richards coescreveu com o baterista e colaborador Steve Jordan era claramente direcionada a Jagger. Naquele momento, seu relacionamento havia chegado a um ponto crítico com a carreira solo de Jagger e seu aparente desinteresse pelos Rolling Stones, alimentando a raiva e frustração de Richards. Em You Don't Move Me Anymore, Richards não poupou críticas ao expressar sua decepção com Jagger. As letras estão repletas de críticas mordazes direcionadas a alguém que perdeu o rumo e se desconectou das pessoas ao seu redor. Por que você acha que não tem amigos? Você afastou todos da banda, canta Richards. Essas linhas claramente fazem referência ao isolamento de Jagger em relação ao restante da banda e, de forma mais ampla, ao seu círculo de amigos e colaboradores, que foram fundamentais para o sucesso dos Rolling Stones. Richards entrega versos ainda mais duros na música, questionando o caráter e as motivações de Jagger. O que te faz tão ganancioso? O que te faz tão mesquinho? Essas letras refletem a percepção de Richards de que Jagger havia se deixado consumir pela ambição pessoal e pelo materialismo, perdendo de vista o espírito coletivo da banda. Para Richards, os esforços solo de Jagger não eram apenas uma exploração criativa, mas uma busca egoísta que ameaçava a unidade e o futuro dos Rolling Stones. O tom da música é acusatório, cheio do tipo de frustração que só vem de um relacionamento pessoal profundo que azedou. Apesar das letras contundentes, Richards afirmou mais tarde que a música não era completamente sobre Jagger. Eu tinha escrito 40 músicas para o álbum e estava sem ideias, disse Richards ao New York Times em 1988. E Steve Jordan disse, quando estiver em dúvida, escreva sobre Mick. Embora a música tenha sido claramente inspirada em sua relação tumultuada com Jagger, Richards também sugeriu que poderia se aplicar a qualquer amizade que tivesse desandado. A música não é só sobre ele, pode ser sobre qualquer amigo que você ache que está errando, explicou Richards, indicando que, embora Jagger tenha sido a musa da canção, seus temas de traição e decepção eram mais universais. Em sua autobiografia de 2010, Life, Keith Richards fez uma série de críticas a Mick Jagger, mas houve um comentário em particular que capturou a atenção da mídia. Uma observação sarcástica sobre a anatomia de Jagger. Richards escreveu, Marianne Faithfull não se divertiu com seu Tiny Todger, pequeno membro. Esse comentário causou grande alvoroço, não apenas no público, mas também dentro dos Rolling Stones. O impacto desse comentário foi imediato e rapidamente se tornou uma das partes mais notórias do livro. A imprensa britânica, sempre ávida por histórias sensacionalistas sobre os Stones, aproveitou ansiosamente a citação. Agora, a relação tensa entre Richards e Jagger estava sendo exposta publicamente de uma forma muito mais pessoal e constrangedora. Para Jagger, conhecido por sua confiança e carisma no palco, o comentário sobre sua masculinidade foi, sem dúvida, uma provocação difícil de ignorar. Richards, com sua atitude despreocupada e língua afiada, havia cruzado uma linha que exigia algo mais do que um pedido de desculpas casual para ser resolvido. Em entrevistas posteriores ao lançamento de Life, Jagger abordou o assunto com certa diplomacia. Em uma conversa com a revista Rolling Stone, Jagger reconheceu a importância do pedido de desculpas que Richards lhe fez, dizendo: Bem, acho que foi bom ele ter se reunido comigo e dito isso. Não quero falar muito sobre o assunto, mas acho que foi positivo que ele o tenha feito. E sim, realmente era um requisito prévio. Por sua vez, Richards adotou uma postura mais leve sobre o assunto. Quando questionado sobre o pedido de desculpas em sua própria entrevista à Rolling Stone, admitiu que pediu desculpas, embora tenha insinuado que a desculpa poderia ter sido mais pragmática do que genuína. Resolvemos isso do nosso jeito, sabe? Disse Richards. Eu disse que sinto muito se causei algum, inconveniente ou dor ou algo assim. Eu diria qualquer coisa para manter a banda unida, sabe? Eu mentiria para minha mãe. Apesar de seu tom humorístico, os comentários de Richards destacaram seu compromisso com a banda e seu desejo de preservar o legado dos Rolling Stones, mesmo que isso significasse amenizar as tensões com Jagger. Em 2019, Richards ofereceu uma rara visão de sua relação complexa, mas duradoura, com Mick Jagger. Em uma entrevista ao The Sun, Richards expressou uma mistura de admiração, frustração e afeto fraternal por Jagger.
Eu o amo 99% do tempo, disse Richards, destacando como sua parceria de décadas, embora nem sempre harmoniosa, havia superado muitas tempestades. Richards acrescentou: Mick sabe o que quero dizer e ele diria o mesmo sobre mim. Coisas acontecem entre Mick e eu porque somos apenas dois caras trabalhando juntos. Você só ouve falar das brigas ocasionais. Essas palavras refletem um entendimento profundo da dinâmica entre ele e Jagger, cuja relação tem sido uma das mais analisadas na história do rock. Apesar dos egos, confrontos criativos e diferenças pessoais, os dois permaneceram inextricavelmente ligados por sua música. Enquanto os Rolling Stones se aproximavam do seu 60º aniversário em 2022, tanto Jagger quanto Richards expressaram o desejo de marcar a ocasião com outra turnê, se as circunstâncias permitissem. Espero que todos estejamos lá, cara, disse Richards, misturando otimismo com realismo. Celebrar 6 décadas de música com seus fãs representava não apenas a longevidade da banda, mas também a resistência de sua parceria. O que você acha sobre a relação entre Keith Richards e Mick Jagger? Deixe seus comentários na seção abaixo. Esperamos que você tenha achado este vídeo útil. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se gostou. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!